Saudações de acordo ao horário, obrigado a todos por estarem aí do outro lado e sejam bem-vindos a mais uma emissão na nossa plataforma Reação a uma ação do Terceiro Êxodo, a mesma que tem como objetivo de publicar e evangelizar a divindade de William Marion Branham. Aqui na nossa plataforma nós falamos de Branham e somente Branham. Eu sou a vossa querida irmã Bernadette Tarde. Como é do conhecimento de todos, todos os meses a nossa plataforma tem nos dado um tema que é para convidar os servos de Deus para estarem aqui a falar sobre o mesmo tema. O mês de junho nós tínhamos como tema blasfêmia e para o mês de julho nós temos como tema o perdão. E para responder às questões sobre o perdão, temos aqui o reverendo Gabriel. Pastor, seja bem-vindo. Obrigado. O reverendo pode falar ou apresentar-se para o povo de Deus e falar sobre a localização da igreja e tudo mais. Ok, obrigado pela palavra. Que Deus abençoe. Eu sou pregador deste Evangelho. Eu respondo em nome de Lucas Gabriel Vaz de Pé. E este Evangelho do Terceiro Testamento que estamos aqui a sustentar com toda a força, somente Branham que a gente publica. Então, estou muito orgulhoso nesta plataforma pelo convite para vir a responder sobre as questões do que diz respeito do perdão. E eu sou obreiro na igreja Branham Tabernáculo do Quilamba, no pastor Leo, que é o responsável da igreja local. Eu sou ministro pregador deste Evangelho do Terceiro Testamento. Que Deus abençoe. Muito bem. Pedir perdão é algo muito, mas muito difícil. Perdoar é ainda mais. Então, sobre o perdão, não podemos falar de outras questões sem antes sabermos o que é o perdão. O reverendo pode nos ajudar a falar aqui um pouquinho para este pequeno povo o que é o perdão. É verdade, muito obrigado pela palavra. E em si, vendo o peso da palavra perdão, o perdão é uma palavra gloriosa, quer dizer, ser perdoado, né? E todos nós somos culpados dos pecados. Ninguém pode falar que eu sou santo, eu não fiz isso, não fiz aquilo. Porque a Bíblia diz que todos que nasceram ao intermédio de homem e mulher são nascidos em iniquidade. Vieram no mundo pelo pecado. Quer dizer, você cometer algo ou não, já vieste do mundo ao caminho de um pecado. Quer dizer, você já é um pecador. Mas Deus, como é misericordioso, Ele nos deu o perdão segundo a sua bondade. Por ali, nós, como somos filhos crentes de Branham, que é o nosso Senhor que estamos a publicar, evangelizar o mundo para entender qual é o perdão que Deus deu hoje para os seus filhos. Porém, mesmo na Bíblia, se você vê desde o princípio até agora, Deus nunca usou um grupo de pessoas para poder perdoar ou salvar. Mas Deus, para salvar ou perdoar, Ele mesmo usa uma pessoa. E essa pessoa é chamado um profeta. Por que é chamado profeta? Porque ele traz a palavra. E atrás dessa palavra é lá onde encontramos o perdão. Conforme podemos ler aqui na pregação que ele mesmo, o Sr. Branham, intitulou o perdão, podemos ler no parágrafo 25, esse perdão foi pregado dia 28 de outubro de 1963, no seu parágrafo 26, aí podemos ler, ele ilustra o perdão, como é que o perdão chega às pessoas, conforme a irmã perguntou,
E como é que muitas pessoas não conseguem perdoar? Vamos começar aqui no parágrafo 25, no segundo ponto. Aqui está escrito: bem, certamente não conseguiríamos falar sobre todas as coisas, mas tomaremos uma coisa que Ele nos deu. Ele quem? Deus. Tomaremos uma coisa que Ele nos deu, que é perdão. E acho que essa é uma palavra gloriosa, ser perdoado. Porque todos somos culpados de pecado. Todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. E Deus, através do seu Filho, nos perdoou esta culpa de iniquidade e pecado. Aqui, se nós formos a ver, no seu parágrafo 26, aqui tem uma história que vamos ler junto com vocês, vendo que o profeta, porque nós lhe chamamos de profeta porque ele trouxe a palavra, porque a palavra não vem a um rei ou a um grupo de pessoas, mas a palavra somente vem no intermédio de um profeta. Amém? E no parágrafo 26 está escrito: e perdão faz-me lembrar de uma história que li uma vez na Guerra Revolucionária. Creio que foi assim, que houve um homem, um soldado da infantaria, que fez algo errado. O tribunal o considerou culpado e ele foi sentenciado a ser fuzilado. Creio que foi por negligenciar seu posto de dever em tempo de batalha. E ele ia ser morto por um pelotão de fuzilamento. E um companheiro sentiu tanto por este homem que finalmente procurou o grande presidente Lincoln. Lincoln era o presidente dos Estados Unidos da América. E esse soldado foi um soldado da infantaria dos Estados Unidos da América. E procurou o grande presidente dos Estados Unidos, Lincoln, sendo um cavaleiro cristão. O presidente dos Estados Unidos da América era um cavaleiro cristão. Vamos perceber muito bem essa história, como é que esse soldado foi perdoado. Disseram que ele estava indo em sua carruagem quando o mensageiro o encontrou e ele caiu de joelho e disse: Senhor Lincoln, presidente dos Estados Unidos, bondoso Senhor, ele disse: peço misericórdia por uma pessoa, sabendo que o Senhor é cristão e sei que o Senhor tem piedade no coração pelos abatidos. Vamos meter ainda um ponto aí. Segundo essa história, ou esse esclarecimento, nós vamos ver que para alguém perdoar, essa pessoa deve ter a compaixão dentro dele. Porque nem qualquer pessoa que perdoa. E porque o perdão não vem de um ser humano qualquer, mas o perdão vem diretamente de Deus. O primeiro perdão que foi dado na humanidade é o perdão que Deus proveu quando a humanidade caiu. Quando houve queda, Adão e Eva, quando desobedeceram as leis, as palavras de Deus, então houve queda, houve problemas de pecados e enfim, a primeira pessoa que deu perdão era Ele mesmo, Deus. É por isso que aqui há pessoas, segundo a pergunta, há pessoas que não conseguem perdoar, porque essas pessoas não têm amor, porque essas pessoas não têm misericórdia, porque essas pessoas não têm compaixão dentro deles. É assim que essas pessoas não conseguem perdoar. Porque o perdão também é o amor. Vendo alguém em dificuldades, vendo alguém cometendo erros, e em se sentir as dificuldades, ou então o tempo em que estás a viver, consegues com o amor de Deus perdoar essas pessoas. Mas se a pessoa não perdoar, isso quer dizer que essa pessoa não tem compaixão. Vamos continuar para acabar essa leitura.
Ele disse: meu amigo estava no posto de dever, onde estava posicionado, mas quando as armas estavam rugindo e os canhões atirando, ele se assustou e deixou o posto de dever. Sr. Lincoln, ele não teve intenção de fazê-lo. Esse soldado, que poderia ser fuzilado pelo pelotão de fuzilamento, não deixou o posto de dever com a intenção de deixar, mas com o rugimento de armas pesadas, ele sentiu-se mal e abandonou o posto. Ele é um bom homem. E agora, daqui a uma semana, ele deve morrer por um pelotão de fuzilamento. Não há como salvá-lo, a menos que o Senhor assine seu perdão. O Senhor Lincoln, com lágrimas nos olhos, aí vamos nos referir do compaixão, aí estamos a referir do amor do Senhor Presidente Lincoln, que teve com um soldado que poderia ser fuzilado. O Senhor Lincoln, com lágrimas nos olhos, puxou um pedaço de papel da maleta e escreveu ali: eu, Abraham Lincoln, perdoo este homem por tal coisa e não deve morrer. E assinou o nome dele. Nesse caso, eu queria esclarecer que não é qualquer pessoa que perdoa. O perdão vem de Deus. O verdadeiro perdão que uma pessoa pode receber é o perdão de Deus. Porque uma pessoa pode perdoar, mas se nele não há amor, nesta pessoa, se não tiver compaixão, piedade, o perdão dele será de 1, 2 ou 3 semanas, depois vai continuar a pensar naquilo que aconteceu. É mais ou menos isso. Muito bem. Se eu entendi, para o reverendo, para alguém que perdoa, essa pessoa tem amor, compaixão. E surge aí uma outra questão sobre o mesmo tema, o perdão. O reverendo falou aqui que é mais fácil, ou seja, é mais fácil para muitos, né? É mais fácil perdoar do que pedir perdão. Eu acredito que não sou a única que acho isso. É mais fácil alguém perdoar uma pessoa do que ela ter coragem ou cometer um erro, ou ela ter coragem, a mesma coragem de ir pedir perdão, nem sempre é aquela mesma coragem de nós perdoarmos. Então, gostaria que o reverendo nos dissesse como é que nós devemos pedir perdão. Bem, muito obrigado pela pergunta. A melhor forma do que um ser humano pode pedir perdão, eu acho que é humilhar-se diante do erro ou do pecado cometido. Isto é em termos de convivência que estamos a falar. Mas o maior perdão que a pessoa deve pedir é o perdão da sua salvação. Porque eu posso cometer um erro hoje, ou cometer um pecado a alguma pessoa, essa pessoa vai me perdoar, tudo bem. Mas na verdade este não é o verdadeiro perdão. Para você pedir o perdão a alguém, te perdoar em determinado algo que ele te fez, primeiro você deve buscar o verdadeiro perdão do seu pecado. Porque o maior pecado que o homem tem, isso que eu já acabei de falar, é o pecado que já viemos com ele desde então. Eu não sei se entendi melhor. Isso quer dizer que em vez de nós pedirmos perdão a quem nós cometemos, devemos ir pedir perdão a Deus. Amém. Isso aí. O perdão que nós devemos pedir às pessoas, à comunidade, é muito bom. Mas para você pedir o perdão
em determinada pessoa, em que você feriu, falaste algo de mal, em si deve haver um verdadeiro perdão de Deus. Se você não é perdoado a Deus, nunca terás a coragem de pedir o perdão a uma pessoa singular. Quer dizer, nós devemos ter o perdão de Deus, só depois é que nós devemos pedir perdão. Perdão, porque se nós... A outras pessoas. Por quê? Aqui podemos melhor ver aqui, segundo a questão, como podemos pedir o perdão a Deus, não é? Essa é a diferença, pedir o perdão a alguma pessoa e pedir perdão a Deus. Pedir perdão a alguma pessoa é muito bom, mas eu já revoquei aqui na primeira intervenção que pedir perdão a alguém é como se fosse também ser perdoado. E você que é perdoado também pode pedir perdão para ser perdoado. Nesse caso, se eu, em primeiro lugar, não conheço o verdadeiro perdão que precisa alguém ser perdoado, primeiro você ser perdoado a Deus, como é que você conseguirá também pedir perdão ou perdoar alguém? Primeiro você deve ser perdoado a Deus, entenderes como pedir perdão a Deus, porque nós, sendo seres humanos, temos sempre falhas. Posso cometer um erro hoje, vou pedir perdão amanhã, e a mesma pessoa vou tornar sempre a pedir perdão, e na verdade aquela pessoa, se não tiver o verdadeiro perdão dentro dele, se não tiver compaixão, o amor de perdoar, nunca te perdoará. Então, nesse contexto eu posso ler uma ou duas escrituras para poder esclarecer como é que as pessoas devem pedir perdão, seja nas pessoas singulares ou seja a Deus. Vamos ler aqui na brochura, também vou começar na brochura perdão, aí vou ler no parágrafo 46 e depois também vou ler um super sinal, aí onde podemos meter uma vírgula sobre a questão. Porque se formos a ver, na verdade, Deus tem um caminho que Ele proveu para toda a humanidade serem perdoados. Este caminho é que esta maneira que Deus proveu para perdoar era somente pelo sacrifício, pelo sangue, melhor dito. No princípio, quando Adão e Eva cometeram algo errado, Deus exigiu que poderia ter um sacrifício, que poderia ter o sangue derramado, através do sangue que Deus poderia perdoar essas criaturas. E se formos a ver, mesmo em Israel, de cada vez que ele cometia erro, Deus exigia sempre que o adorador deveria trazer um cordeiro, e através desse cordeiro seria matado, e o sangue derramado do cordeiro, Deus não poderia olhar mais o pecado do adorador, mas olhava o sangue derramado do cordeiro. E aí Deus perdoava os seus filhos de cada era, de cada geração. Então aqui vamos ver como é que se pode pedir perdão a Deus. A brochura sempre é o perdão que nós lemos. E na brochura perdão que nós lemos, essa brochura foi pregada no dia 28 de outubro de 1963. No seu parágrafo, agora vamos começar no parágrafo 46. Aí está escrito: o Senhor disse: agora, Deus aceitou um substituto para o homem no jardim do Éden, que foi por meio do sacrifício de sangue. O sangue teve de pagar o preço e tem sido sempre do mesmo jeito. Nunca houve outra maneira.
ou alguma outra coisa que tenha tomado o seu lugar de quê? Do sangue. Nós depois vamos ver o que é o sangue hoje. Porque as pessoas vão perguntar depois, então hoje qual é o sangue que está nos perdoando? Nós depois vamos ler para ver aquele sangue que Deus usou no princípio e no decorrer das eras, de Israel e tudo. Hoje aquele sangue, o que representa o sangue para que as pessoas sejam perdoadas a Deus? Aqui ele diz: a única maneira de Deus receber seus filhos de volta, nesse caso perdão, a única maneira de Deus receber seus filhos de volta é por este sangue substituto. Nenhum outro preço pode ser pago. Nada mais servirá. A primeira decisão de Deus é sempre perfeita. E é eterna esta decisão de Deus. E sabemos que isso é verdade, porque Deus não pode mentir e Ele não pode retirar a sua palavra. Desde aquele tempo, essa tem sido a única maneira de Deus e o único lugar de companheirismo com o homem. A única e verdadeira maneira de Deus perdoar é pelo seu sacrifício exigido desde o princípio. Esse foi o plano de Deus. Agora, se formos a ver, Deus exigiu desde o princípio que o sangue deveria ser derramado, para que através desse sangue Deus não olhasse mais o adorador pelos seus pecados, mas olhasse o sangue derramado e ali Deus recebe o perdão dos pecados cometidos pelos adoradores. Nós aqui, nesses dias que estamos a viver, se formos a ver muito bem com as escrituras bem definidas aqui, podemos ler muitas escrituras que aqui se fala que o sangue hoje, esse composto químico, vamos ler aqui no Sinai, de 1963, que o Sr. Branham está a falar que o composto químico do sangue que foi derramado na cruz não poderia servir para que seja colocado na porta do coração de cada um. Mas a vida que estava naquele sangue é que veio hoje para poder identificar cada adorador. Isso é o Espírito Santo. Isso é o próprio Deus. A vida que estava no sangue. Se me permitires ler isso, eu vou ler. Está na brochura o sinal de 1963. Então, segundo a questão que a irmã Bernadette pôs aqui, como é que devemos pedir perdão a Deus? E já acabei de falar que a única maneira que Deus proveu para pedir o perdão é pelo sacrifício, pelo sangue. Isso vimos no Jardim do Éden, quando a Eva e o Adão cometeram o erro, Deus estava a exigir o sangue. Isso vimos também em Abel, que deu um sacrifício muito mais excelente do que no Caim. E vimos isso em Israel também, onde Deus exigiu que o cordeiro deveria ser morto, para que o pecado do adorador caísse sobre o cordeiro. E ali Deus não poderia olhar mais no pecador, mas olhava sempre no sangue derramado do cordeiro. Mas como a vida de um animal, e o animal, o sangue que estava dentro dele não tinha uma vida que poderia salvar ou levar um adorador a esquecer os seus pecados, aqueles foram tipos e ilustrações do verdadeiro sacrifício que poderia vir. E vimos o Jesus quando veio, ele morreu na cruz, o sangue derramou, mas
como a vida que estava dentro daquele sangue é que Deus estava a precisar para usar no último tempo para identificar o adorador. Aqui, com a ajuda do Senhor Branham, vamos ler as Escrituras que nos mostra devidamente qual é este sangue, qual é este sacrifício que perdoe hoje. Porque as pessoas vão falar que fomos salvos pelo sangue, o sangue de Jesus é que nos salvou. Tudo bem, muita gente fala nisso, mas com as Escrituras da Bíblia revelada, porque a Bíblia diz que essa Bíblia não pode ser objeto de uma interpretação particular. A Bíblia foi escrita pelos profetas, e os únicos profetas que têm o direito de interpretar a Bíblia. Agora aqui temos a interpretação do sangue hoje que está perdoado. Amém? Vamos ver aqui nesta pregação o sinal pregado dia 1 de setembro de 1963. Vamos ler o seu parágrafo 77. Aqui, esta brochura está em francês, mas eu vou procurar, se vocês podem me permitir, procurar no telefone para poder ler em português. Muito bem, então, pastor, infelizmente não conseguimos encontrar a brochura, o sinal em português, mas o pastor vai ler ainda assim em francês. Lembrar que em francês e em português os parágrafos são mesmo, mas na tradução a voz de Deus. Pastor, dá à vontade. Ok. É só relembrar-nos o parágrafo. Ok. Aqui, parágrafo 76, le signe, 1er septembre 1963, parágrafo 76, 77 en descendant. Parce que, 3 points, elle ne pouvait pas venir sur un être humain. La vie qui était dans l'animal. Parce que la vie animale ne possède pas d'âme. A vida que estava dentro do sangue do animal, que se matava para que o sangue servisse do sacrifício, para que Deus possa perdoar o adorador. Aquela vida que estava no sangue de um animal não poderia voltar de novo num ser humano, porque o animal não tem alma. L'animal ne sait pas qu'il est nu. Um animal, na verdade, ele não sabe que ele está nu. E não aquele consciência de péché. Um animal não tem consciência do pecado. É por isso que a vida que estava naquele sangue do animal não poderia, na verdade, servir em nada num ser humano. Uma vez que essa pessoa leva um cordeiro para ser cortado a cabeça, para que o sangue servisse do sacrifício para ser perdoado, esse adorador, uma vez de sair do local em que foi sacrificado esse cordeiro, teve sempre os desejos dos seus pecados. Então isso não poderia acabar com o pecado. Mas aqui temos a promessa que Deus perdoou a humanidade. E esse verdadeiro perdão veio no último tempo em que, vamos continuar a ler. C'est donc un être vivant, l'animal, mais pas une âme vivante. O animal é um ser vivente, mas não é uma alma vivente. Par conséquent, cette vie animale ne pouvait pas revenir sur une vie humaine. A vida de um animal, porque a vida se encontra no sangue, e esta vida não poderia voltar de novo na vida humana, parce que dans cette vie-là, il n'y avait pas d'âme. Na vida do animal não havia alma. Então, tanto poderiam matar cordeiros, tanto poderiam sacrificar, desde o princípio até no tempo de Jesus, ninguém poderia ser perdoado, porque não havia a verdadeira vida dentro do sangue dos animais. Se eu entendi
pastor, isso quer dizer que o sangue, a Bíblia diz que Deus enviou o seu único filho para a remoção dos nossos pecados. Isso quer dizer que a morte de Jesus para nós não serviu como perdão. Sim, Senhor. A morte de Jesus para nós não serviu como pecado. Porque o mesmo Jesus, ele veio somente para um determinado grupo de pessoas. Isso está escrito no livro de Mateus. Mas vamos ver aqui, por que a morte de Jesus não serviu para nós como um perdão? Vamos ler aqui, porque nós não temos nada a acrescentar. Nós só estamos a repetir do que William Marion Branham, sendo ele um mensageiro, um revelador da palavra divina que nunca foi revelada, nem sequer Jesus sabia. Aqui ele está a falar mesmo de Jesus, da sua morte, do sangue derramado na cruz e do perdão que nós recebemos hoje. Aqui ele está continuando. Or, il y avait une vie, un sang, une vie et une âme dans la vie. L'âme est la nature de la vie. Il n'avait donc pas de nature particulière. C'était un animal. Par conséquent, le sang servait de signe que la vie avait bien été donnée. Agora aqui no 77, aí onde agora está a resposta sobre a questão que a irmã Bernadette acabou de fazer, que a morte de Jesus, na verdade, não serviu para nada para nós. Mas ici, parágrafo 77 de cima, c'est glorieux. Ici, c'est glorieux. Sous cette alliance ici, il y a une différence entre le sang et la vie. Temos uma diferença neste tempo que nós vivemos, nesta aliança, neste êxodo que nós estamos. Temos uma diferença entre o sangue e a vida. Le signe pour les croyants aujourd'hui est le Saint-Esprit. Mas lá, antigamente, o sinal para o adorador, para um crente, foi o sangue. Mas hoje há uma diferença entre o sangue e a vida. Aqui o Senhor diz que o sinal hoje para um crente é o Espírito Santo. Depois vamos ver o que é o Espírito Santo. Le signe pour les croyants aujourd'hui est le Saint-Esprit. Non pas du sang, des composants chimiques, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu. Amen. O sinal hoje para os crentes não é o tal dito sangue que foi derramado na cruz, em que Jesus morreu, não. Não é aquela composição química que era às vezes 4 ou 5 litros que o Senhor está a falar. Aquilo não poderia servir para colocar na porta do coração de cada crente. Foi bom naquele tempo, mas para hoje aquele sangue não serve. O que serve é a vida que estava no sangue, que é o Espírito Santo. C'est là le signe que Dieu exige de l'Église aujourd'hui. Dieu doit voir ce signe. Il doit le voir en chacun de nous. Mas agora aqui, as pessoas vão perguntar: acabaste de ler? Porque não é o que estou a falar. Estou a repetir o grande revelador da palavra divina. Que o sinal hoje para os crentes não é o sangue, não é aquela composição química, mas o sinal hoje é o Espírito Santo. Se me permitires aqui dar uma esclareza sobre o Espírito Santo. Já assim para terminar, porque já estamos Sim, fica à vontade.
Está à vontade, pode ler aí. Eu posso ler aqui na pregação pregado, ungidos dos últimos tempos. Do último tempo. Também vou ler em francês, porque em português, infelizmente, não consegui, mas eu acho que com a ajuda da irmã Bernadette teremos essa postura. Les habitants de la fin, tradução La Voix de Dieu. Ungidos do tempo do fim. Parágrafo 100. Parágrafo 100. Mesmo na brochura em português, a tradução Voz de Deus, parágrafo mesmo. No seu parágrafo 100, aqui vamos ver o Espírito Santo, que é o sinal para os crentes hoje. O que, na verdade, é um vento, é uma boa ideia, ou então o que é o Espírito Santo? No seu parágrafo 100, les habitants de la fin, do tempo do fim, parágrafo 100. Le Saint-Esprit est le prophète de cette ère. O Espírito Santo, que é o sinal para os crentes hoje, ele é o profeta desta era. Quer dizer, quem receber este profeta, na qualidade de ser um profeta, ele recebeu o Espírito Santo, ele recebeu o seu perdão, ele está identificado no perdão, em que mesmo acontecer algo, uma catástrofe natural ou uma morte, ele não terá nada de se preocupar, porque ele está sobre a identificação, ele está sobre o perdão. Não tem nada a ver com o sangue de Jesus Cristo. Então, de uma forma resumida, o nosso perdão é Branham. O nosso perdão hoje é Branham, porque ele é o profeta desta era. Ele é a vida que estava dentro do sangue em que Jesus vivia. Ele é que deu a vida em Jesus Cristo. Sem ele, Jesus Cristo não poderia viver. Porque a vida que estava dentro do sangue é que veio hoje para dar o perdão no seu povo em que ele predestinou antes do fundamento do mundo. Já assim, mesmo para terminar, surgiu mais uma outra pergunta. Como é que fica, uma vez que Branham é o nosso perdão, como é que fica aquelas pessoas que morreram e não conheceram Branham? Será que eles foram perdoados, não foram perdoados? Bem, segundo a questão, na pregação, Deus identificado em todas as eras, aí onde está o Senhor Branham está mostrar muito bem como é que é feita uma eleição em cada era. A eleição em cada era é feito que a pessoa, na verdade, quando você é um eleito, há uma semente real dentro de si. Esta semente não pode morrer sem, portanto, ver a luz do dia. Então, essa é uma questão. Eu vou ler uma escritura aqui, respondendo com a pergunta, que o direito ou o poder de salvar, ou então de perder, está somente a Deus. Nós aqui podemos falar, essa pessoa é viva, vai na igreja, confessa isso, ela está salva, tudo bem. Mas aquela pessoa não vai na igreja, ela está perdida. Vamos ler aqui o que o Sr. Branham está a falar sobre essa questão. Se me permitires, eu vou ler essa pergunta, Isso está na pregação, também em francês. Vou traduzir, você entende? L'amour divin. O amor divino. Ok, aí nós vamos ver l'amour divin. L'amour divin, parágrafo 48.
Em francês? Amor divino, parágrafo 48. Em francês, ok. Aí vou ler para ver se essas pessoas que já morreram, na verdade, são salvos ou são perdidos. Porque o Deus é que tem o poder de salvar. O Deus é que tem o poder de mandar pessoas no inferno. Vamos ler aqui no seu parágrafo 48, L'amour divin, em francês. Vou ler e vou interpretar. Ainda não conseguimos, na verdade, muitas brochuras em português. Mas vamos fazendo as forças para ver se conseguimos. Lemos L'amour divin, parágrafo 48. Parágrafo 48. Essa pregação, deixa só dar a data da pregação, por favor. Foi pregado dia 26 de agosto de 1956. 26 de agosto de 1956. Sim, no seu parágrafo 48, 48 em francês. Tem? 48. Ok. É o mesmo parágrafo. Em português e em francês é o mesmo O parágrafo é o mesmo. No seu parágrafo 48, aqui está dito: porque você é um mini criador, porque vocês são filhos e filhas de Deus. Não importa o quanto você está inclinado no pecado, você ainda são filhos e filhas de Deus. Porque vocês estão caídos, degenerados na sua alma, mas Deus é o seu Criador. E no seu estado de queda, isso quer dizer, você pode viver no mundo sem conhecer Deus, podes morrer, mas você lembra que o Deus é o seu Criador. Você é o filho e a filha de Deus. Vamos descer. Você está perdido na criação destruída de Deus, dominada pelo diabo. Isto é correto, às vezes. Mas você ainda são filhos e filhas de Deus. Ele não deseja que nenhum de vocês pereça, mas que todos venham a se arrepender. Estão vendo? E Ele tem feito tudo que é possível para a reticência. Somente Deus, Ele mesmo, pode fazer isto, dar as oportunidades à sua criatura para aceitar e para ser o que Ele deseja ser. Se alguém morrer sem conhecer Deus, ou tem a oportunidade de pedir perdão a Deus, quem tem o poder de saber que esta pessoa está salva ou essa pessoa está perdida é somente Deus. Esta é a palavra de Deus. Porque ninguém pode determinar a vida de uma determinada pessoa. Eu acho que estou claro. Vamos continuar com a leitura. Ele é o único, somente Deus, Ele mesmo pode fazer isto, dar as oportunidades à sua criatura para aceitar e para ser o que Ele deseja de ser, de volta ao seu estado correto novamente. Somente Deus. Não sei se eu posso me fazer entender melhor sobre a pergunta que a irmã me coloca aqui, que quanto mais as pessoas que morrem sem conhecer Deus, ou então mesmo sem conhecer a mensagem que nós recebemos, sem conhecer o Espírito Santo que nós recebemos para ser identificado ou perdoado, essas pessoas são salvas ou não? Aqui ele mesmo está dando a resposta, dizendo que este poder de a pessoa aceitar a palavra, ou de se direcionar numa boa via,
somente Deus é que tem o poder. Desde o princípio, ele sabia quem é que poderia ser salvo e quem é que não poderia ser. Quer dizer, esta eleição somente nele há. Então, uma vez que o Branham é o nosso perdão, eu, por exemplo, se morrer sem conhecê-lo, o meu perdão, então, só ele é que sabe se estou salva, ou tenho a oportunidade de estar salva ou não. Segundo as Escrituras, ele é que tem o poder se você é salva ou não é. Por quê? Porque a salvação, na verdade, não veio hoje. O que estamos a ver hoje é o cumprimento daquilo que estava no pensamento de Deus. Se você e eu, e os demais dos irmãos, acreditamos nessa mensagem, aceitamos o sinal, recebemos o Espírito Santo, que é o profeta de hoje, não é porque nós queríamos, não é porque nós é que somos mais bons. É como diz a Bíblia, a vida eterna não tem nada a ver a quem quer, e não tem nada a ver a quem está a correr para ir à busca da vida eterna, mas é Deus que faz a graça para que essas pessoas sejam salvas. Se hoje em dia nós somos salvos, recebemos a mensagem, aceitamos o Espírito Santo como nosso perdão, é porque no princípio, lá antes do fundamento do mundo, nós já estivemos no plano da redenção de Deus. É por isso que hoje somos manifestados como filhos e filhas de Deus. Não é pelo acaso, não é pelas nossas forças. Eu acho que posso me fazer entender pela pergunta. Entendemos e agradecemos bastante por ter aceito o nosso convite. Últimas palavras do reverendo, conselho para o povo de Deus, conselho para aquelas pessoas que estão sempre a cometer erros e pedirem desculpa inúmeras vezes diante de Deus e estão a retornar novamente a cometer os mesmos erros. Qual é o conselho que o reverendo deixa para essas pessoas? Bem, para mim, o conselho que eu posso deixar aqui, o verdadeiro conselheiro é Deus. O Deus é que é o verdadeiro conselheiro segundo a sua palavra. É que os irmãos em geral, crente ou não, eu gostaria que as pessoas tomassem conta do que eles são hoje. Se nós somos o que nós somos hoje, somente a respiração que temos, é porque Deus ainda tem a ver conosco. Se hoje em dia nós estamos em vida, não morremos, é porque Deus tem algo a cumprir ou a fazer conosco. É por isso que estamos a deixar esse tempo. É isso que o rei Salomão disse no livro do Eclesiastes. Ele disse: jovem, enquanto você é jovem, podes viver a sua vida normalmente, podes fazer tudo o que tu precisares, não tem problema. Mas ficas a saber que um dia Deus vai te cobrar da vida que Ele te deu. Então o apelo que eu deixo aqui, nos irmãos e as irmãs, que estamos no tempo do entardecer. Todas as profecias que foram profetizadas na Bíblia já estão cumpridas. Nós podemos ver na volta do mundo o que está acontecendo. Não há mais esperança nesta terra. O mundo está na sua fase final. Melhor a gente tomar conta do fôlego da vida que Deus nos deu. Procurem Deus verdadeiro. Procurem se direcionar no caminho verdadeiro. Enquanto temos a vida, sempre temos uma esperança de regressar a Deus. Não importa o tamanho do pecado. Não importa a vida que tu vives. Não importa quanto você caiu. Mas digas a Deus, somente você que tens o poder.
Somente você que tem a decisão e as oportunidades. Mostra-me o caminho. Pela sua mensagem, pelo seu profeta, que é o Espírito Santo, me mostra o caminho, o que devo fazer. A humanidade, as pessoas, sem Deus, não há esperança. De um momento ao outro, podemos morrer. Sem Deus, irmão, você onde irás? Quem vai te segurar? Quem vai te fazer atravessar o outro lado do rio? Então, mais ou menos, esse é o conselho que eu posso deixar, que as irmãs e os irmãos possam velar sobre o fôlego de vida que lhes foi dado. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado. E para todos os seguidores, voltamos até a próxima.